Se você chegou até aqui, é porque existe algo dentro de você pedindo transformação. Então, antes de começar, eu te peço uma coisa. Já deixa o seu like, se inscreve no canal Viva o Fim e escreve nos comentários agora: eu escolho viver o fim. Faz isso porque esse simples gesto é o primeiro passo para consolidar dentro da sua mente o que você vai ouvir a partir de agora. Essa decisão pequena é o símbolo de uma decisão maior. Assumir que você não é vítima da vida, mas criador dela. E se você realmente quer virar a chave, precisa estar comprometido até nas ações mais simples. Então faz isso agora, porque daqui em diante a jornada começa. O que eu vou te dizer não é filosofia vazia, nem palavras bonitas para te motivar por alguns minutos. O que eu vou te mostrar é uma lei da vida. Uma lei silenciosa que opera em você, goste ou não. Neville Goddard ensinava que tudo que você vive é reflexo direto do que você assume como verdade dentro de si. Você não é resultado do que o mundo faz com você. Você é resultado daquilo que você aceita internamente como realidade. A mudança não começa quando alguém lá fora decide te dar algo. A mudança começa quando você decide viver, agora, como se já fosse quem você deseja ser. Isso é viver o fim. É entrar mentalmente no estado concluído. É assumir que já é seu. É caminhar, pensar e reagir como se já estivesse realizado. O erro da maioria das pessoas é esperar. Esperar pelo momento certo, pela validação, pelo sinal, pela garantia. Mas a vida não entrega garantias. Ela responde ao que você afirma internamente como verdadeiro. Se você espera para acreditar, vai passar a vida inteira correndo atrás. Mas se você acredita agora, o mundo não tem escolha. Ele se curva diante da sua convicção. Essa é a essência. Você não atrai o que deseja, você atrai o que você é. E ser não é falar. Ser é viver como se já tivesse acontecido. Pare um momento e pensa comigo. Quantas vezes você adiou algo porque não se sentia pronto? Quantas vezes você deixou de agir porque ainda não tinha todas as condições? Você não percebe que é exatamente essa postura que cria um ciclo sem fim. Você fica preso porque está esperando algo acontecer antes de se mover. Mas o segredo é o contrário. Você se move antes. Você assume antes. Você veste o estado final antes. E é esse movimento interior que reorganiza tudo ao seu redor. Neville dizia: assuma o sentimento do desejo realizado. Isso significa sentir agora aquilo que você antes condicionava ao futuro. O problema é que a maioria vive como pedintes, rezando para que algo aconteça, implorando por mudanças, sem perceber que esse próprio estado de espera é a prisão. Você não foi feito para implorar, você foi feito para criar. A vida responde ao Criador, não ao pedinte. Então escuta, você precisa escolher agora quem você é. Não amanhã, não depois que conseguir a prova, não depois que o dinheiro entrar, não depois que alguém te validar. Agora. Porque só existe o agora. A mente que vive projetando para depois nunca chega. Mas a mente que vive o fim já chegou, já está lá dentro, e por isso o mundo é obrigado a se ajustar. E eu sei, isso assusta, porque significa que você não tem mais desculpas. Significa que não pode mais jogar a responsabilidade nos outros, nem nas circunstâncias, nem em Deus, nem no destino. Significa que você está diante de si mesmo, mas também significa liberdade. Porque se a chave está em você, ninguém mais pode trancar. O jogo é interno, sempre foi. Quando você fecha os olhos e assume que já é, você está plantando a única semente que interessa. Você pode estar quebrado lá fora, mas rico por dentro. Pode estar sozinho na cama, mas amado no íntimo. Pode estar desempregado no papel, mas contratado na imaginação. O mundo físico só sabe obedecer. Ele é lento, pesado, atrasado, mas a mente é imediata. A pergunta é: o que você está escolhendo assumir como seu agora? Olha ao redor. Tudo que existe já foi imaginação de alguém. Nada surge do nada. O celular que você segura, a cadeira onde você senta, a casa onde você mora, tudo foi primeiro imagem na mente de alguém. Por que seria diferente com você?
A vida não faz distinção. A mente é o molde, o mundo é a impressão. E se a sua impressão está distorcida, é porque seu molde interno ainda não foi assumido. Você não precisa de provas para acreditar. Você precisa acreditar para ver provas. Esse é o contrário da lógica comum, mas é exatamente assim que funciona. Neville dizia: a suposição, mesmo que falsa, se persistida, se tornará fato. Ou seja, mesmo que sua mente racional grite que é mentira, se você insistir, se você sustentar a imagem interna, o mundo vai se curvar. Não porque é mágica, mas porque é lei. Agora eu quero que você reflita com sinceridade. Em que estado você tem vivido? Você acorda como quem já venceu ou como quem ainda implora? Você se deita em paz, imaginando o fim realizado, ou vai dormir alimentando preocupações? Porque é nesses momentos silenciosos, longe dos olhares, que você realmente cria. A imaginação é o único lugar onde ninguém pode te impedir de ser. Você pode estar em uma cela, mas se fechar os olhos e assumir a liberdade, o mundo precisa abrir as portas. Mas cuidado! A maioria se sabota porque visita o estado final, mas não mora nele. Faz uma visualização rápida, mas logo depois volta a reclamar, volta a viver como se nada tivesse mudado. E é aí que está a chave. Não basta visitar, tem que habitar. Não basta olhar de vez em quando, tem que se tornar. Se você quer riqueza, não adianta imaginar 5 minutos e depois passar o resto do dia se sentindo pobre. Se você quer amor, não adianta sonhar à noite e passar o dia inteiro cultivando solidão. Você não engana a lei. O mundo não responde ao que você deseja de vez em quando. Ele responde ao que você sustenta como estado contínuo. Então decide agora. Quem você é? Onde você mora dentro? Qual é o estado que você escolhe habitar? Porque o fim já existe, mas ele só se torna seu quando você o veste como segunda pele. Escuta, você pode mudar sua vida inteira agora, sentado exatamente onde está. Não precisa esperar nada. Não precisa de recursos, nem de condições, nem de provas. Precisa apenas assumir. É simples, mas não é fácil. Porque assumir significa matar a versão velha. Significa parar de reclamar, parar de buscar desculpas, parar de viver no um dia. Significa viver o fim agora. E é aqui que a maioria falha. Porque dói largar o velho. Dói abandonar a identidade de vítima. Dói parar de culpar o mundo. Mas é justamente nesse luto que nasce o Criador. E quando você finalmente entende isso, percebe que não existe maior liberdade do que escolher o que ser. Viva o fim. Sinta como se já estivesse concluído. Caminhe como quem já conquistou. Fale como quem já tem. Não é ilusão, não é fingimento. É a única forma de alinhar a mente com a realidade que você quer. E quando você sustenta, o mundo não tem alternativa. Ele cede, se curva, se dobra, porque a lei é imutável. O interior cria o exterior. Se essa mensagem fez sentido para você, eu te peço de novo. Curta esse vídeo, se inscreva no canal Viva o Fim e escreva nos comentários: eu vivo o fim agora. Porque esse gesto não é só para o algoritmo, é para você. É para selar dentro da sua mente que a partir de hoje você não vai mais esperar. Você vai viver o fim. Você já ouviu no bloco 1 que tudo começa na sua mente, no estado interno que você assume. Mas agora precisamos ir mais fundo. Porque a maioria entende a teoria, mas falha na prática. E falha porque ainda acredita que o mundo externo tem mais poder do que a imaginação. Isso é a ilusão que mantém milhões de pessoas presas. Acreditar que o que é visível é mais real do que o invisível. Mas Neville sempre deixou claro: tudo o que você chama de realidade hoje, um dia foi invisível. A causa está dentro. O efeito, fora. O erro é inverter a ordem. Escuta com atenção. Você não está aqui para ser escravo das circunstâncias. Você está aqui para criar circunstâncias. Quando Neville falava em viver no fim, ele não estava falando de fantasiar. Ele estava falando de assumir o sentimento de já estar lá. Essa é a chave que move mundos. Porque não é o que você pede em palavras que cria, mas o que você sustenta em sentimento. Quantas vezes você já pediu algo com a boca,
mas dentro carregava medo, dúvida, escassez. É por isso que nada mudava. Porque a lei não responde às suas palavras, responde ao seu estado. A sua vida hoje é a soma de todos os estados que você mais sustentou. Isso pode parecer duro, mas também é libertador. Porque se você criou sem perceber, também pode criar com consciência. O que é um estado? É a combinação de pensamento, emoção e identidade que você veste. É a roupa invisível que você carrega todos os dias. E o mundo responde exatamente a essa roupa. Se você veste o estado de fracasso, mesmo sem querer, tudo ao seu redor se organiza para confirmar. Se você veste o estado de vitória, mesmo sem ter provas ainda, o mundo é obrigado a mostrar caminhos. O estado é a causa, sempre. Mas aqui entra a profundidade que quase ninguém fala. Você não precisa lutar contra os velhos estados. Você não precisa destruir seus medos, nem apagar seus erros. O que você precisa é simplesmente escolher e habitar um novo estado. É como trocar de roupa. Você não discute com a roupa antiga, você apenas tira e coloca a nova. O problema é que a maioria quer mudar sem largar o velho. Quer riqueza, mas continua repetindo frases de escassez. Quer amor, mas continua se vendo como indigno. Quer saúde, mas continua se identificando com a doença. Não dá. Você precisa trocar completamente o estado. Neville dizia, a imaginação cria a realidade. E não é metáfora, é literal. Sua imaginação é o único poder criativo que você tem. Mas veja, não é imaginar de qualquer jeito. Não é devaneio vazio. É imaginação disciplinada, carregada de sentimento, repetida até se tornar natural. É quando você consegue sentir com tanta clareza que já não há espaço para dúvidas. Nesse momento, o mundo externo é só questão de tempo. Agora eu quero te fazer uma pergunta. O que você sente quando imagina o seu desejo realizado? Você sente ansiedade? Sente medo de perder? Sente que parece bom demais para ser verdade? Se sim, então você não está vivendo o fim. Você está vivendo a distância. Porque viver o fim é sentir paz, é sentir naturalidade, é andar pelo mundo sabendo que já é. Quem vive o fim não implora, não corre atrás, não mendiga sinais, apenas descansa no estado, que é aqui que muita gente tropeça. Eles pensam que viver o fim é pensar positivo, mas não é. Pensar positivo é esforço, é luta contra os pensamentos negativos. Viver o fim é naturalidade, é descanso, é certeza silenciosa. Quando você veste o estado, não precisa forçar otimismo. Você simplesmente sabe. É como colocar sapatos nos pés. Você não precisa repetir para si mesmo, estou de sapatos. Você simplesmente está. Assim deve ser com o desejo realizado. Mas como alcançar isso? Neville ensinava métodos simples, mas poderosos. Um deles é a cena imaginária. Antes de dormir, escolha um momento que só poderia acontecer se o seu desejo já fosse real. Se deseja riqueza, imagine alguém te parabenizando pela conquista. Se deseja amor, imagine um gesto carinhoso no futuro. Se deseja saúde, imagine-se correndo livre. Mas o segredo é, torne isso curto, vívido, repetitivo. E, acima de tudo, sinta. Não visualize como espectador. Viva como participante. Toque, ouça, sinta, respire a cena e repita noite após noite até que se torne natural. Outro princípio essencial de Neville é a persistência. Ele dizia, não aceitem a evidência dos sentidos quando contradizem o seu desejo. Isso é viver acima das aparências. O mundo externo pode gritar que você está falido, mas você já veste o estado de abundância. O mundo externo pode mostrar solidão, mas você já habita o estado de união. Se você se curva ao que os olhos veem, você abandona o poder. Mas se você persiste no invisível, cedo ou tarde, o visível se curva. A mente comum dirá, mas isso é auto-engano. Não. Auto-engano é acreditar que você é vítima das circunstâncias. Viver o fim não é enganar, é escolher a causa verdadeira. O que você chama de realidade hoje é apenas resultado de um estado antigo. Não tem poder em si. É só reflexo. E reflexo muda assim que o estado muda.
Agora quero que você faça um exercício mental. Imagine que hoje à noite, ao deitar, você feche os olhos e entre no estado do fim realizado. Imagine de tal forma que você adormeça carregando essa sensação. E repita por 7 noites seguidas. Eu te pergunto, qual seria o efeito disso? Eu te respondo, inevitavelmente, algo teria que mudar. Porque o sono é a porta para o subconsciente, e o subconsciente aceita sem discutir. Ele não distingue entre real e imaginado. Ele apenas reproduz o que você sustenta. E se você sustentar o fim realizado noite após noite, o mundo externo terá que obedecer. E se você duvida, lembre-se, você já fez isso sem perceber. Quantas vezes você dormiu preocupado, imaginando problemas, ensaiando discussões, e no dia seguinte o problema parecia maior, a energia mais pesada, a vida mais difícil? Isso não é coincidência. Isso é a mesma lei em ação. A diferença é que você usou contra si. Agora é hora de usar a favor. O grande segredo é disciplina. A mente dispersa nunca cria nada consistente, mas a mente focada é irresistível. E viver o fim exige foco. Não basta praticar um dia e desistir. Você precisa persistir até que se torne tão natural quanto respirar. E aqui está um ponto crucial. Você não precisa saber como vai acontecer. O como não é problema seu. O como pertence à vida. O seu trabalho é viver o fim. O trabalho da vida é criar os meios. Essa é a parte onde muitos se sabotam. Eles imaginam, mas ficam obcecados pelo como. Querem controlar os detalhes, querem antecipar os passos, querem garantir o resultado. Mas isso é ansiedade disfarçada de fé, e ansiedade é sempre negação. Solte o como, foque no fim. Neville dizia, seja fiel ao estado final. O como se revelará por si mesmo. Isso exige confiança, exige maturidade mental, exige parar de querer controlar tudo. Mas quando você aprende a descansar no estado, descobre algo surpreendente. O mundo começa a organizar coincidências, encontros, portas, oportunidades que você nunca poderia planejar. O como é sempre maior do que você imagina. E para encerrar esse bloco, eu quero que você entenda. Você já está criando agora, quer queira, quer não. Cada pensamento carregado de emoção é semente. Cada estado sustentado é plantio. A questão não é se você cria. A questão é se você cria conscientemente. Você pode passar a vida repetindo estados velhos e colher sempre os mesmos frutos. Ou pode decidir hoje vestir o fim e abrir portas que pareciam impossíveis. O poder já está em você. A pergunta é, você vai continuar vivendo como pedinte, esperando sinais, implorando por provas, ou vai decidir viver o fim agora, como criador, como dono do seu destino? Se essa mensagem ressoou com você, deixa seu like, se inscreve no canal Viva o Fim e escreve nos comentários. Eu escolho viver no fim. Porque esse simples gesto é a prova de que você entendeu. O futuro não é amanhã, é agora. Se você chegou até aqui, já entendeu que o segredo está em viver o fim, em assumir o estado desejado como já concluído. Mas agora vamos aprofundar de forma prática, porque não adianta só entender a ideia. Você precisa aplicá-la todos os dias, em cada detalhe, até que se torne natural. Neville dizia que a imaginação disciplinada é o maior poder do homem. Mas disciplina significa prática constante, não teoria guardada. Então, nesse bloco, eu vou te mostrar como aplicar isso em situações reais da sua vida. Primeiro, vamos falar do dinheiro. A maioria das pessoas vive na escassez não porque o dinheiro não existe, mas porque assumem diariamente o estado de falta. Elas olham para a conta bancária vazia, repetem frases como não dá, está difícil, a crise não deixa, e sem perceber reafirmam o estado de pobreza. Mas a lei não distingue entre piada e seriedade, entre realidade e imaginação. O estado sustentado é a ordem que o mundo obedece. Então, se você quer mudar sua realidade financeira, a primeira coisa que precisa fazer é mudar o seu estado interno. Não importa se a conta está negativa, não importa se as dívidas são altas.
Você precisa assumir dentro de si que já tem. Isso não significa sair gastando sem responsabilidade. Significa mudar o sentimento de falta para o sentimento de abundância. Neville ensinava a prática da imaginação noturna. Antes de dormir, imagine-se usando o dinheiro que já é seu. Veja-se pagando suas contas com facilidade, comprando o que deseja, ajudando quem você ama. Mas não veja de fora, viva de dentro. Toque as notas, sinta a segurança de ter. Agradeça em silêncio, como se já fosse real. Se você sustentar esse estado noite após noite, cedo ou tarde, o mundo externo será obrigado a responder. Agora vamos para o amor. Quantas pessoas vivem pedindo a alguém que as complete, que as ame, que as salve da solidão? Mas isso é viver no estado de carência, e a lei responde à carência com mais carência. Você não atrai amor implorando, você atrai amor assumindo que já é amado. Se você deseja um relacionamento, precisa primeiro se sentir digno, completo, em paz. Não é sobre mendigar atenção, é sobre se ver como alguém que já tem. Neville ensinava que você deve se imaginar em uma cena curta, mas cheia de significado. Por exemplo, alguém que você confia te dando parabéns pela sua felicidade no amor. Ou você mesmo olhando no espelho e sentindo a presença de quem ama ao seu lado. O segredo não é detalhar o rosto da pessoa, mas assumir o estado de já estar em união. Porque a lei não traz o que você quer, traz o que você é. Quando você vive como quem já é amado, naturalmente cria a vibração que atrai a experiência correspondente. E quanto à saúde? Essa talvez seja a área onde mais vemos pessoas cedendo à ilusão do mundo externo. O corpo grita dor, os exames mostram limitações, os médicos decretam diagnósticos. Mas Neville foi categórico. O corpo é reflexo da mente. Se você aceita o diagnóstico como sentença final, está selando o estado da doença. Mas se você, mesmo diante da evidência, sustenta o estado de saúde já restaurada, você abre espaço para o milagre. Isso não é fantasia, é lei. Quantas vezes você já se curou de pequenas coisas sem perceber? Quantas vezes uma dor sumiu porque você parou de pensar nela? O mesmo se aplica em maior escala. O corpo é obediente ao estado da mente. Se você se vê como saudável, se você imagina-se correndo, respirando com força, vivendo com energia, e sustenta isso até sentir naturalidade, o corpo terá que responder. Porque o corpo é apenas projeção, não causa. Mas atenção, não se trata de negar a realidade visível, se trata de não se prender a ela. Você pode tomar os remédios, pode fazer os tratamentos, mas acima de tudo, precisa viver o estado de saúde concluída. Essa é a diferença entre quem cura e quem permanece preso. Agora vamos falar sobre propósito. Muitas pessoas vivem perdidas, sem saber qual caminho seguir, esperando um sinal de fora. Mas propósito não é algo que você encontra, é algo que você assume. Neville dizia que cada desejo que nasce em você já contém a semente da sua realização. Se você tem um desejo profundo, ele já é o sinal. Você não precisa esperar que alguém valide, que o mundo diga que é possível. Você só precisa assumir que já é seu. Então, se você sente vontade de criar, ensinar, empreender, liderar, já comece a viver como se esse papel fosse seu. Imagine-se no ato, veja-se sendo reconhecido, sinta a satisfação de estar vivendo isso. O mundo não começa a acreditar em você para só depois acontecer. É você que começa a acreditar primeiro, e é esse estado que arrasta tudo para fora. Agora tem um ponto importante. Como sustentar o estado quando o mundo insiste em mostrar o contrário? Essa é a maior dificuldade. Você olha para fora e vê a realidade antiga ainda se repetindo. E é aqui que a maioria desiste. Mas Neville dizia: não aceitem a evidência dos sentidos quando contradiz o desejo. Isso significa que você precisa ter coragem de ignorar temporariamente a realidade atual e permanecer fiel ao invisível. Isso exige treinamento. Por exemplo, se você está endividado e recebe uma cobrança, a reação natural seria se desesperar. Mas você, que vive o fim,
vai respirar fundo e lembrar: isso é só reflexo de um estado antigo. Meu novo estado já está plantado, e cedo ou tarde isso aqui vai sumir. Essa calma, essa persistência silenciosa é o que move o mundo. Se você deseja amor e ainda está sozinho, não adianta chorar de carência. Você fecha os olhos e sente a presença. Você conversa consigo mesmo como quem já está em união. Você agradece antecipadamente, e mesmo quando o celular está vazio, você mantém a certeza: já é meu. Essa fidelidade ao estado é o que transforma. E aqui vai uma verdade: você não precisa sentir 100% o tempo todo. Você só precisa retornar sempre. Neville ensinava que o importante não é nunca duvidar, mas é sempre voltar ao estado final. Se você cai, volta. Se esquece, retorna. Se o mundo te provoca, respira e volta para o fim. Porque cada retorno reforça o estado até que ele se torne natural. Outro ponto essencial é entender que você não precisa compartilhar com todo mundo. Muitas vezes, falar demais enfraquece o estado. As pessoas, cheias de dúvidas, vão tentar te derrubar com perguntas, críticas, risadas. E se você ainda não estiver firme, vai ceder. Por isso, o silêncio é arma. Viva o estado dentro de si. Mostre apenas quando já for fato. Deixe que os resultados falem. Agora, eu quero que você veja como isso já acontece em pequenas coisas. Quantas vezes você já antecipou um problema e ele realmente aconteceu? Quantas vezes você já esperou algo ruim e, de alguma forma, atraiu exatamente aquilo? Isso não é azar. Isso é a mesma lei em ação. Você já viveu o fim, só que de forma negativa. Você já vestiu o estado errado. Agora é só mudar a direção. Se funcionou para o negativo, vai funcionar para o positivo. A lei não escolhe lado. Ela apenas responde ao estado. Por isso a disciplina é tão importante. Porque sua mente está acostumada a viver no automático, assumindo estados ruins. A ansiedade é um estado. O medo é um estado. A dúvida é um estado. Mas você pode substituí-los conscientemente pelo fim realizado. Isso exige prática, repetição, persistência. Mas quanto mais você faz, mais natural se torna. E o mais bonito é que, quando você começa a viver o fim, o mundo responde rápido. Pequenos sinais surgem, encontros acontecem, portas se abrem. Não porque você implorou, mas porque você se tornou. Essa é a lei. O ser antecede o ter. Então decide agora. Qual é o estado que você vai habitar a partir de hoje? Você vai continuar alimentando velhos estados de medo e carência ou vai vestir o fim realizado? Se você entendeu, então prova para si mesmo. Feche os olhos agora, escolha um desejo e imagine por alguns segundos como se já estivesse realizado. Sinta a paz, sinta a gratidão, sinta a naturalidade. Repita isso até dormir. E amanhã, acorde no mesmo estado. Sustente isso até se tornar parte de você. O mundo não terá escolha. Ele vai se curvar. Se essa mensagem fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal Viva o Fim e escreve nos comentários: eu vivo o fim realizado agora. Porque essa declaração é o seu selo. É a prova de que você não é mais vítima, mas criador. Se você chegou até aqui, já compreendeu que viver o fim é assumir o estado desejado como concluído. Já falamos sobre dinheiro, amor, saúde, propósito. Mas agora é hora de abordar o que realmente sustenta tudo isso: persistência e fé inabalável. Porque não basta viver o fim uma vez, não basta imaginar algumas noites, não basta acreditar apenas nos dias bons. A vida vai te testar. O mundo vai te empurrar. As aparências vão gritar contra você. E é exatamente aí que os fortes se destacam. Neville dizia que a diferença entre quem consegue e quem desiste está em permanecer fiel ao estado, mesmo quando tudo lá fora diz o contrário. Essa é a verdadeira fé. Fé não é acreditar quando é fácil. Fé é permanecer quando tudo parece impossível. Fé não é esperar sinais, é criar sinais. Fé não é esperança vaga, é certeza silenciosa. E essa fé não nasce da religião,
nasce da prática. Quanto mais você veste o fim, mais firmeza você ganha. Quanto mais você sustenta o estado, mais inabalável você se torna. A vida sempre vai perguntar: você realmente acredita no que assumiu? E a forma como ela faz essa pergunta é colocando obstáculos. Você imagina riqueza, mas o boleto chega. Você imagina amor, mas a solidão aumenta. Você imagina saúde, mas o sintoma piora. É como se a vida dissesse: você realmente veste esse estado ou só visita quando é conveniente? E é nesse momento que a maioria desiste. Mas os que vencem sabem: a persistência é a prova da fé. Neville contava da história de uma mulher que queria reconciliação com o marido. Tudo parecia perdido. Ele já tinha outra vida, outra relação. Mas ela se manteve fiel ao fim realizado, imaginando todas as noites que estava de volta em união. As evidências externas diziam o contrário, mas ela não cedeu. E sabe o que aconteceu? O impossível. O homem voltou, não por manipulação, mas porque a lei teve que obedecer. Não importa quão distante pareça, se você sustentar o estado, o mundo se dobra. Persistência é não abandonar o estado diante das primeiras negativas. É não desistir porque a realidade ainda não mudou. É não se render ao velho reflexo. Você precisa lembrar: a realidade atual é apenas atraso. É apenas fotografia de um estado antigo. Se você sustentar o novo, mais cedo ou mais tarde o filme muda. E aqui entra um ponto que poucos entendem. Não é sobre intensidade, é sobre consistência. Não adianta passar uma noite inteira imaginando e depois abandonar. Melhor 5 minutos de fé todas as noites, por meses, do que explosões curtas de entusiasmo seguidas de desistência. A lei responde ao que é sustentado. O mundo respeita o que é constante. E você pode estar se perguntando: mas e se eu duvidar? E se eu cair? A resposta é simples: volte, sempre volte. Neville dizia que não importa quantas vezes você se perca, importa quantas vezes você retorna ao fim. A cada retorno, o estado fica mais forte. A cada prática, a mente vai sendo moldada, até que um dia o estado final deixa de ser esforço e passa a ser naturalidade. E quando chega a esse ponto, você descobre algo extraordinário. O mundo começa a ceder de forma quase invisível. Pequenos detalhes mudam. Uma ligação inesperada, uma oportunidade sutil, um sintoma que desaparece. E tudo parece coincidência, mas não é. É a vida respondendo ao seu estado. Você só não pode parar antes de chegar lá. Neville chamava isso de quebrar a resistência do velho homem. O velho homem é sua identidade antiga, seus hábitos, suas crenças limitantes. Ele não vai embora facilmente. Ele vai tentar te puxar de volta. Vai soprar pensamentos de dúvida. Vai te lembrar das falhas. Mas o novo homem, o estado do fim realizado, só nasce quando você insiste. A persistência mata o velho e dá vida ao novo. E é aqui que entra a disciplina mental. Porque o mundo está cheio de distrações, de ruídos, de notícias, de opiniões. Se você não treinar sua mente, vai se perder. Disciplina mental é escolher no que você pensa, é escolher a quem você dá atenção, é escolher qual estado sustentar. E isso exige vigilância constante. Você já reparou como a mente adora se apegar ao negativo? Você recebe 10 elogios, mas fica preso a uma crítica. Você tem várias vitórias, mas só pensa no fracasso. Isso é falta de disciplina. E a disciplina não se conquista em um dia. É treino. É pegar sua mente pelo braço e dizer: não, nós não vamos pensar nisso. Nós vamos pensar no fim. E repetir quantas vezes for preciso. Neville dizia: o homem disciplinado é livre. Livre de quê? Livre das reações automáticas, livre do pessimismo, livre da escravidão das aparências. Ser disciplinado mentalmente não é ser frio, é ser senhor de si. É poder escolher o que sentir, em vez de ser arrastado pelas circunstâncias. Agora pense em como isso se aplica em qualquer área da vida. Você quer construir algo grande? Então precisa de disciplina mental, porque sem ela, você vai desistir no primeiro obstáculo. Você quer viver um grande amor? Precisa de disciplina mental, porque sem ela vai ceder à carência. Você quer saúde plena? Precisa de disciplina mental, porque sem ela
vai acreditar em cada sintoma. Tudo se resume à mente treinada. E aqui está um segredo. Disciplina não significa rigidez sem vida. Disciplina significa liberdade. Porque quando você é disciplinado, pode escolher qualquer estado e permanecer nele. Sem disciplina, você é escravo do acaso. Com disciplina, você é criador do destino. Você pode até não perceber, mas já vive sob disciplina, só que negativa. A disciplina do medo, da ansiedade, da dúvida. Você já sustenta estados ruins de forma consistente. O que Neville ensinava é que você precisa inverter essa disciplina. Em vez de sustentar a dúvida, sustente a fé. Em vez de sustentar a falta, sustente a abundância. Em vez de sustentar a doença, sustente a saúde. É a mesma energia, só muda a direção. Agora vamos falar da fé inabalável. Fé não é emoção, não é arrepio, não é entusiasmo momentâneo. Fé é postura, é escolher acreditar quando não há sinais, é caminhar como se já fosse, é responder à vida como quem já possui. Fé é convicção silenciosa, e a convicção silenciosa é mais poderosa do que qualquer discurso. Você quer saber se realmente tem fé? Veja como você reage ao silêncio da vida. Se o resultado ainda não veio, você se desespera ou permanece firme? Se a porta ainda não abriu, você desiste ou continua? Porque a fé verdadeira se mostra no silêncio. É quando nada acontece lá fora, mas você já sabe que dentro tudo está pronto. Neville dizia: a fé vê o invisível, crê no incrível e recebe o impossível. Isso não é poesia, é lei. A fé olha além das aparências. A fé crê no que a lógica rejeita. A fé sustenta até que o impossível se curve. Essa é a fé que muda destinos. E você não precisa sentir grandeza para ter fé. Precisa apenas decidir permanecer. Fé é decisão. Fé é constância. Fé é repetição. É dormir todas as noites no estado do fim realizado. É acordar todas as manhãs lembrando: já é meu. É viver o dia como se já tivesse acontecido, e repetir até o mundo não ter escolha, a não ser ceder. E se você ainda duvida, lembre-se: tudo que você já conquistou na vida foi resultado de alguma fé, mesmo que pequena. Você já acreditou em algo, mesmo sem provas, e isso se realizou. Essa é a mesma lei. Agora é só aplicá-la conscientemente em todas as áreas. Persistência, disciplina, fé. Essas três chaves formam o tripé que sustenta qualquer mudança. Sem persistência, você desiste. Sem disciplina, você se perde. Sem fé, você vacila. Mas quando une as três, você se torna inabalável. Então, decide agora. Você vai parar diante das aparências ou vai persistir até o fim? Vai ceder às distrações ou vai treinar sua mente como atleta treina o corpo? Vai esperar provas ou vai viver como quem já tem? A escolha é sua, a lei é neutra. Ela só responde ao que você sustenta. Se essa mensagem falou com você, então prova para si mesmo. Deixa o like, se inscreve no canal Viva o Fim e escreve nos comentários: eu persisto até o fim. Porque essa é a senha para transformar o impossível em realidade. A mente consciente é a porta de entrada, mas é o subconsciente quem molda a realidade. É por isso que Neville Goddard sempre enfatizava o estado do sono como a chave para transformar qualquer aspecto da vida. O que você pensa acordado pode até ter força, mas o que você sente e sustenta no momento de adormecer é o que realmente desce para o nível criador. O sono é o elo entre o visível e o invisível, o instante em que a razão adormece e a imaginação assume total domínio. Durante o dia, a mente está cheia de resistências, dúvidas, lógicas, justificativas. É nesse barulho mental que a maioria se perde. Mas quando a noite chega e você se prepara para dormir, existe uma brecha poderosa. O subconsciente está aberto, receptivo, pronto para receber qualquer impressão como verdade. Esse é o momento mais fértil da criação. Se você deita levando preocupações, ansiedade e medo, é exatamente isso que planta no campo invisível. Se você deita carregando o sentimento do fim realizado, está gravando no lugar mais profundo da mente a ordem que o mundo terá que obedecer.
Neville chamava isso de estado semelhante ao sono. É o momento em que o corpo relaxa, os pensamentos desaceleram e a imaginação assume o comando. Nesse estado, qualquer cena vívida, carregada de emoção, entra direto no subconsciente. E o subconsciente não discute, não avalia, não julga. Ele simplesmente aceita e reproduz. Por isso é tão importante controlar o último pensamento antes de adormecer. A prática é simples. Escolha uma cena curta, algo que só poderia acontecer se o seu desejo já estivesse realizado. Não precisa ser um filme longo, apenas um instante. Alguém te parabenizando, você segurando um objeto que simbolize a conquista, uma sensação de alívio por já ter alcançado. Torne isso o mais real possível, não como espectador, mas como participante. Respire como se estivesse lá, sinta o toque, ouça os sons. Repita mentalmente até que a cena comece a se misturar com o sono. Nesse momento, você está gravando no nível mais profundo da mente a certeza do fim. A repetição é a chave. Uma noite de prática pode até plantar a semente, mas são as noites consecutivas que criam raízes profundas. É como regar uma planta. Você não joga água uma vez e espera que cresça instantaneamente. Você repete, sustenta, insiste. Cada noite que você adormece no estado do fim realizado é um passo a mais na construção invisível da sua nova realidade. O subconsciente é perfeito em sua obediência. Ele não questiona se você merece ou não, se é lógico ou não, se é possível ou não. Ele apenas executa. Quem questiona é a mente consciente. Por isso, a disciplina é treinar a consciência para calar-se e permitir que o subconsciente assuma. O maior inimigo da criação é a ansiedade de querer ver provas imediatas. Quem planta não cava a terra no dia seguinte para checar se a semente brotou. Quem planta, confia. O sono é o campo onde você planta. Se você adormece carregando raiva, ressentimento, medo, está plantando tempestades. Mas se você adormece em paz, imaginando o fim, está plantando flores. Não existe neutralidade. Toda noite é um plantio. A pergunta é, o que você está escolhendo plantar? Neville dizia, não vá dormir em qualquer estado de espírito. Essa frase resume todo o segredo. A mente cansada quer ceder à preocupação, mas você precisa decidir conscientemente qual será a última impressão do dia. Essa última impressão será o alimento do subconsciente durante toda a noite. O poder é tão grande que pequenas mudanças nesse hábito transformam vidas. Imagine alguém que há anos adormece em ansiedade. Essa pessoa acorda cada vez mais drenada, reforçando o ciclo da escassez. Agora imagine essa mesma pessoa, noite após noite, decidindo que vai adormecer na sensação de já ter conquistado tudo. Mesmo que o mundo externo ainda não tenha mudado, essa repetição interna inevitavelmente muda o curso dos acontecimentos. O que parecia impossível começa a se organizar, como se a vida fosse obrigada a obedecer. Isso acontece porque o subconsciente governa 95% das nossas ações, percepções e escolhas. A vida que você chama de destino nada mais é do que reflexo das impressões que ele carrega. Se você grava o fim realizado dentro dele, inevitavelmente ele cria circunstâncias que confirmam esse estado. O detalhe é que o subconsciente não trabalha por meio de força ou esforço, mas por naturalidade. Você não precisa gritar, não precisa implorar, não precisa se desgastar. Precisa apenas sentir como se já fosse real. Quanto mais natural for o estado, mais rápido ele se manifesta. Por isso Neville dizia que o segredo é viver como se já fosse, porque o subconsciente aceita o que é natural. Agora pense na força que existe nesse processo. Você não precisa convencer ninguém, não precisa pedir nada a ninguém. Você não depende de condições externas. Você apenas fecha os olhos, escolhe uma cena, repete até que se torne tão natural quanto respirar. E quando o mundo externo se curva, parece mágica. Mas não é mágica, é lei. Uma armadilha comum é querer imaginar muitos detalhes. Mas o segredo está na simplicidade. A mente consciente acha que precisa construir um grande filme.
Mas o subconsciente responde melhor a uma cena curta, repetida, carregada de emoção. Não é sobre quantidade de imagens, é sobre qualidade de sentimento. O sentimento é o selo. Sem sentimento, a cena é apenas fantasia. Com sentimento, a cena se torna ordem. Outro ponto essencial é não dividir sua atenção. Se você escolhe um fim, permaneça nele. Muitos se sabotam porque pulam de desejo em desejo, de estado em estado, sem consistência. Hoje imaginam riqueza, amanhã saúde, depois sucesso, depois desistem e começam de novo. Essa instabilidade só confunde o subconsciente. Escolha um fim e viva nele até que se torne realidade. Depois, escolha outro. O sono é também a porta para corrigir memórias. Se você carrega traumas ou dores do passado, pode reescrevê-los ao adormecer. Neville ensinava que você pode imaginar o final diferente de uma situação antiga, sentindo como se tivesse acontecido de outro jeito. Ao fazer isso, o subconsciente grava a nova versão e libera o peso da antiga. Isso não muda o fato externo, mas muda a raiz interna que ainda influencia sua vida hoje. E aqui está um dos maiores ensinamentos. O subconsciente não distingue entre passado, presente e futuro. Ele só responde ao que você sente como real agora. Por isso é possível curar dores antigas e criar futuros novos usando a mesma ferramenta, a imaginação. O momento de dormir é sagrado, porque é o instante em que você entrega o comando ao subconsciente. Você pode entregar medo ou pode entregar fé. Pode entregar escassez ou pode entregar abundância. Pode entregar carência ou pode entregar amor. O que você entrega, ele multiplica. Pense no quanto de poder você desperdiçou ao longo da vida, indo dormir com preocupações. Pense em quantas vezes acordou com a mente pesada porque levou para o sono as dores do dia. Agora imagine usar esse mesmo tempo, essa mesma energia, para adormecer todos os dias no estado do fim realizado. Isso é revolucionário. E o mais importante, isso não exige nada além de você mesmo. Não custa dinheiro, não depende de circunstâncias, não exige ajuda externa. A única coisa que você precisa é disciplina. Decidir que todas as noites vai escolher conscientemente o último pensamento. Essa decisão muda tudo. Neville afirmava que a lei é imutável. O que você imagina enquanto adormece será a realidade da sua vida. Essa é uma das declarações mais poderosas que ele deixou. Se você leva isso a sério, entende que não pode mais tratar o sono como um detalhe. O sono é o altar da criação. É o momento em que você assume sua identidade verdadeira. Quando você dominar essa prática, vai perceber que a vida se torna maleável. Situações que pareciam fixas começam a se dissolver. Problemas que pareciam impossíveis encontram solução. O impossível começa a acontecer com naturalidade. Porque você não está mais reagindo ao mundo, você está moldando o mundo de dentro para fora. O sono é a oportunidade diária de reprogramar o destino. Toda noite é uma chance de morrer para o velho e nascer para o novo. O mundo pode insistir em mostrar o contrário, mas se você fecha os olhos e escolhe o fim, cedo ou tarde ele terá que obedecer. A prática é simples, mas exige compromisso. Escolha uma cena curta. Entre nela até sentir. Repita até adormecer. Sustente por noites consecutivas. Não desista quando nada mudar na primeira semana. A vida não falha em responder. Apenas segue o tempo do plantio. Persistência é o segredo. E lembre-se, não é fingimento, é treinamento. Você está treinando a mente para aceitar uma nova realidade. O mundo não tem escolha. Ele só pode refletir o que está dentro. Quem domina o sono, domina a vida. A imaginação é o único poder criador. Tudo o que existe já foi, antes de aparecer no mundo, uma imagem sustentada dentro de alguém. O erro da maioria é acreditar que a imaginação é fantasia sem valor. Mas Neville Goddard foi enfático. A imaginação cria a realidade. Não como metáfora, mas como lei universal. Quando você entende isso, percebe que nada é mais importante do que o que você imagina.
Seus resultados, sua vida, suas circunstâncias, tudo é reflexo daquilo que você tem ousado ou se recusado a imaginar. E não adianta imaginar de vez em quando. O que transforma é a constância. O que molda é o hábito de viver o fim internamente até que se torne natural. Mas como aplicar essa verdade em cada área da vida? No campo do dinheiro, a maioria vive reagindo ao que vê. A conta bancária mostra falta e a pessoa alimenta ainda mais escassez. Ela fala de crise, ela pensa em dívida, ela se sente presa. Mas a vida não responde ao que você vê, responde ao que você assume. Se você deseja mudar sua realidade financeira, precisa primeiro assumir a sensação da abundância. Não importa o saldo, não importa a dívida. O que importa é qual é o estado que você veste. Experimente um exercício simples. Todas as manhãs, antes de levantar da cama, feche os olhos e veja-se abrindo sua conta bancária cheia, transbordando. Sinta a leveza de não ter preocupações financeiras. Respire como quem já tem segurança. Se isso se repetir dia após dia, o subconsciente aceita como natural e a vida cria caminhos para confirmar. Talvez você encontre uma oportunidade, talvez surja uma nova ideia, talvez alguém te apresente a um projeto. O como não é seu trabalho. O seu trabalho é assumir o fim. Nos relacionamentos, o erro mais comum é a carência. As pessoas querem ser amadas, mas vivem sentindo falta. Querem companhia, mas cultivam solidão. Querem ser respeitadas, mas se enxergam pequenas. A lei é clara. Você só recebe o que já é dentro de si. Isso significa que, se você deseja amor, precisa primeiro se ver como amado. Isso não é arrogância, não é engano. É estado. Aplique a imaginação criando cenas simples. Um abraço, uma mão segurando a sua, uma mensagem recebida. Não importa quem seja, importa o sentimento de já ser amado. Sustente esse estado até que não reste dúvida. O mundo responde. Às vezes a pessoa que aparece é alguém inesperado. Às vezes é alguém que já está na sua vida, mas muda a postura. O importante é que o amor que você sustenta dentro se manifesta fora. Na saúde, a imaginação é ferramenta de cura. O corpo obedece ao subconsciente. Se você o alimenta diariamente com imagens de fraqueza, dor e doença, ele responde com sintomas. Se você sustenta a imagem da saúde plena, cedo ou tarde, o corpo tem que se alinhar. Neville contava histórias de pessoas que se curaram simplesmente imaginando o fim realizado noite após noite. Uma mulher com dores constantes se imaginava subindo escadas com leveza até que, na vida real, o corpo respondeu. Faça o teste. Ao invés de repetir para si mesmo que está doente, feche os olhos e veja-se correndo, sorrindo, vivendo livre. Sinta o ar entrando nos pulmões com força. Sinta a energia percorrendo o corpo. Repita, até que o corpo aceite como verdade. A cura acontece primeiro no invisível, depois no visível. No propósito, a imaginação é o mapa. Muitas pessoas dizem que não sabem qual caminho seguir, mas a verdade é que dentro delas já existe um desejo. Esse desejo é a semente. Você não precisa esperar clareza total para começar. Precisa apenas viver o estado de já estar cumprindo sua missão. Imagine-se falando para multidões, se esse é o seu desejo. Imagine-se criando, construindo, liderando. Imagine-se realizado. Não importa se você ainda não sabe os detalhes. A vida preenche o caminho quando você assume o fim. O erro é querer ter todas as respostas antes de acreditar. A lei funciona ao contrário. Primeiro você acredita, depois as respostas aparecem. E por que a imaginação funciona dessa forma? Porque ela é a linguagem do subconsciente. O subconsciente não entende lógica, não entende argumentos. Ele entende imagens, emoções, impressões. Por isso não adianta repetir frases sem sentimento. Afirmações sem emoção não descem para o subconsciente, mas uma cena vívida, repetida com sentimento, grava-se profundamente. É assim que você já tem criado sua vida, mesmo sem perceber. Quando você teme algo, você imagina. Quando você se preocupa, você imagina. Quando você sente ansiedade, você imagina. E no fim, muitas vezes o que você temia acontece.
Não porque estava destinado, mas porque você sustentou a imagem errada. Isso significa que você já é mestre na imaginação, só está usando contra si. O convite é virar a chave e usar a favor. A disciplina aqui é não se perder em devaneios sem direção. Imaginar de qualquer jeito não cria resultados. É preciso intencionalidade. Escolha a cena, escolha o fim, sustente até sentir como real. Não se trata de forçar, mas de repetir até que o subconsciente aceite como natural. Quando isso acontece, o mundo externo não tem escolha. O ponto mais importante é entender que você não precisa lutar contra os velhos pensamentos. Não precisa expulsar cada ideia ruim. Basta substituir. Se uma imagem de fracasso surge, troque por uma cena de vitória. Se a mente lembra da dor, substitua pela saúde. Não lute contra o escuro, acenda a luz. A luta só reforça o velho estado. A substituição cria o novo. E quando você sustenta o fim, algo extraordinário acontece. Você começa a agir naturalmente como quem já é. Não precisa forçar, não precisa fingir. Você simplesmente responde à vida de acordo com a nova identidade. Essa mudança de postura cria novas oportunidades, novos encontros, novos caminhos. O exterior responde ao interior sem esforço. Essa é a verdadeira aplicação da imaginação criadora. Não é sobre fugir da realidade, é sobre criar a realidade. Não é sobre negar o que existe, é sobre assumir o que deseja. O que existe hoje é reflexo de ontem. O que você assume hoje será reflexo de amanhã. É por isso que Neville insistia. O mundo é imaginação objetivada. Tudo que você vê lá fora é o espelho do que você sustentou aqui dentro. Se você não gosta do reflexo, não brigue com o espelho. Troque a imagem interna. Agora imagine o que seria da sua vida se você usasse a imaginação de forma disciplinada todos os dias. Imagine acordar e já sentir o dia realizado. Imagine dormir todas as noites carregando a cena do fim. Imagine, no meio dos problemas, fechar os olhos e retornar ao estado de vitória. Isso não é teoria, é prática diária. O mundo quer te empurrar para reagir. A mídia, as notícias, as conversas, tudo te convida ao estado de medo, dúvida e escassez. Mas você tem escolha. Você pode desligar o barulho e escolher a cena que vai sustentar. Essa é a verdadeira liberdade. A imaginação é o começo de tudo. Nada existe sem ela. Você pode continuar usando-a inconscientemente, repetindo os velhos estados, e sua vida continuará a mesma. Ou pode decidir, a partir de agora, assumir o fim dentro de si e deixar que o mundo se reorganize. Não existe limite para o que pode ser criado. A única limitação é o que você aceita como possível. O subconsciente não conhece barreiras, ele apenas executa. O que você ousa imaginar com sentimento e persistência, mais cedo ou mais tarde se tornará fato. Esse é o maior poder que existe, e ele já está em você. A mente é o verdadeiro campo de batalha. Não é lá fora que você perde ou vence. Não são as circunstâncias, nem as pessoas, nem as situações que decidem o rumo da sua vida. É dentro. É no que você escolhe pensar, no que você decide sentir, no que você sustenta em silêncio. Essa é a autoridade mental. E quem domina esse espaço interior não precisa provar nada a ninguém. Neville Goddard dizia que todos os acontecimentos da vida são gerados pelas suposições que você mantém como verdade. Se você se vê como fraco, mesmo sem perceber, cria situações que confirmam sua fraqueza. Se você se vê como vencedor, ainda que tudo diga o contrário, cedo ou tarde o mundo se curva. Porque não é o mundo que decide sua identidade, é você. O mundo apenas reflete. Autoridade mental significa parar de ser escravo das reações. Quantas vezes você já entregou seu poder porque alguém te provocou? Quantas vezes perdeu tempo e energia tentando se defender, tentando explicar, tentando provar? Toda vez que você faz isso, está entregando a chave da sua mente ao outro. Autoridade é escolher, é olhar para a provocação e decidir: não vou me abalar. É sentir a raiva e dizer: não vou reagir no impulso. É ter consciência de que nada fora tem poder,
a não ser que você dê. Isso não significa ser passivo. Não significa aceitar injustiça. Significa responder a partir da clareza, não do caos. Significa agir com propósito, não com impulso. A autoridade é silêncio estratégico. É firmeza que não precisa de barulho. O mundo moderno vive no grito. Todo mundo quer ter razão, quer se justificar, quer mostrar sua opinião. Mas força não é barulho. Força é calma. Força é disciplina interna. Força é agir quando for necessário e calar quando o silêncio é mais forte. Neville dizia que os grandes homens que conheceu eram calmos, porque a calma é um campo de força. Ela protege, ela observa, ela permite enxergar o que os impulsivos não veem. A mente indisciplinada é inimiga do sucesso. É ela que se rende à ansiedade, que aceita qualquer crítica, que se abala por qualquer derrota. Mas a mente disciplinada não se curva. Ela pode sentir dor, pode enfrentar problemas, mas não perde o centro. E é isso que faz a diferença entre quem vence e quem desiste. Autoridade mental é não permitir que cada emoção passageira decida sua vida. Quantos já destruíram oportunidades porque falaram na hora errada? Quantos já perderam relações porque reagiram sem pensar? Quantos já abriram mão de sonhos porque cederam ao desânimo? Isso não é destino, é falta de autoridade sobre a própria mente. Ter autoridade é assumir o papel de comandante. Você pode sentir medo, mas não precisa obedecer a ele. Você pode sentir raiva, mas não precisa agir de acordo. Você pode sentir dúvida, mas não precisa desistir. O sentimento aparece, mas a decisão é sua. Neville sempre dizia: nada é mais forte do que uma mente decidida. E isso é a essência da autoridade mental. Quando você decide, o mundo se dobra. Mas se você vacila, o mundo continua te empurrando. Decisão não é grito, é postura. É assumir o fim internamente e não abrir mão, não importa o que aconteça. A vida vai testar essa autoridade. Vai colocar pessoas para te provocar, situações para te frustrar, momentos para te desanimar. E cada teste é uma pergunta. Você realmente é quem disse que é, ou só estava animado por alguns minutos? É nesse ponto que se revela o Criador. Quem tem autoridade não se curva. Ele pode até cair, mas levanta no mesmo estado. Ele pode até ser desafiado, mas não perde a visão do fim. Essa autoridade também significa não ser escravo da opinião alheia. Neville dizia que a opinião dos outros é o luxo dos inseguros. Enquanto você tenta agradar a todos, você perde o rumo. Mas quem sabe quem é não precisa explicar. A autoridade é silenciosa. Ela não pede aprovação, ela não busca validação. Ela simplesmente vive e deixa os resultados falarem. Os outros vão te julgar, vão te criticar, vão distorcer suas intenções. Mas a autoridade mental é não ceder a isso. Você sabe o que é, você sabe para onde vai, você não precisa convencer ninguém. Quem não enxerga ainda vai ver. E quem nunca aceitar não importa. Você não está aqui para ser entendido, está aqui para viver sua verdade. E lembre-se, autoridade não é frieza sem alma. É amor próprio elevado. É respeitar tanto sua mente e sua energia que você não se permite entregar ao caos. É guardar sua paz como um tesouro. É proteger sua imaginação como o solo mais fértil da sua vida. Um exemplo claro. Imagine que alguém te ofende. O instinto é reagir. Mas a autoridade é respirar e escolher não dar ao outro esse poder. Isso não é fraqueza, é superioridade. Porque, no fundo, a ofensa não fala sobre você, fala sobre quem a lançou. Se você se abala, você confirma. Se você se mantém, você vence. Outro exemplo. Imagine que o mundo inteiro duvida da sua capacidade. Se você não tem autoridade, começa a acreditar nas dúvidas alheias. Mas se você tem autoridade, você continua firme no estado do fim. Não importa a quantidade de vozes contra. A sua voz interna vale mais. Essa postura silenciosa confunde os fracos. Eles não entendem como você consegue continuar quando tudo parece contrário. Mas essa é a marca dos grandes. Eles não se movem pelo externo. Eles governam a partir do interno. Autoridade mental também significa assumir responsabilidade total. Não é mais sobre culpar a vida, os pais, o governo, a sorte.
É entender que, independente do que aconteceu, agora é você quem decide o que sustentar. Você pode ter vindo de um passado difícil, mas não precisa viver nele. Você pode ter sofrido injustiças, mas não precisa carregar como identidade. Você pode ter falhado, mas não precisa se definir pelo erro. A autoridade é dizer: eu decido quem sou, e nada lá fora pode mudar isso. E o mais interessante é que quando você conquista essa autoridade, as pessoas percebem. Não porque você grita, mas porque sua energia muda, sua postura muda, seu silêncio incomoda, sua calma intimida. Os que vivem no caos não suportam estar diante de alguém que já não se abala. E esse é o maior sinal de poder. Você não precisa levantar a voz, porque sua presença já fala. Mas isso não acontece da noite para o dia. É treino. É escolher todos os dias não reagir no impulso. É praticar o silêncio, é vigiar os pensamentos, é sustentar o fim mesmo diante das maiores pressões. A autoridade mental é construída como músculo, com repetição, com esforço, com disciplina. E cada vez que você pratica, fica mais forte. Cada vez que você cala em vez de explodir, você cresce. Cada vez que você sustenta em vez de desistir, você evolui. Cada vez que você escolhe o fim em vez da aparência, você se aproxima do destino que deseja. Esse é o verdadeiro poder. Não o poder de controlar os outros, mas o poder de controlar a si mesmo. Não o poder de dominar o mundo, mas o poder de dominar sua mente. Porque quando você domina sua mente, inevitavelmente domina o mundo. Neville dizia que a mente é a única realidade. E se você governa essa realidade interna, o externo não tem escolha. Ele se curva, ele obedece, ele se organiza. É inevitável. Autoridade mental é viver como rei dentro de si. É sentar no trono do próprio coração e decretar: eu já sou. Não importa a tempestade lá fora, o trono permanece firme. Esse é o convite. Assumir agora a autoridade que já está dentro de você. Não entregar mais seu poder a ninguém. Não se abalar por qualquer crítica. Não reagir a qualquer provocação. Não desistir diante de aparências. Sustentar o fim como lei. O mundo precisa de barulho para se afirmar. O Criador precisa apenas de silêncio. Todo nascimento exige uma morte. Essa é uma das verdades mais duras e, ao mesmo tempo, mais libertadoras. Para viver uma nova vida, é preciso deixar para trás a antiga. Para se tornar o novo homem, o Criador consciente, você precisa enterrar o velho homem, aquele que vivia no automático, preso à dúvida, à escassez, à carência. Neville Goddard dizia que não existe transformação sem essa morte simbólica. É impossível sustentar dois estados ao mesmo tempo. Você não pode viver como vítima e criador. Você não pode ser pobre e rico ao mesmo tempo. Você não pode ser solitário e amado ao mesmo tempo. É preciso escolher, e escolher significa matar a identidade antiga. O velho homem é feito de memórias, de crenças herdadas, de histórias repetidas. Ele se alimenta de frases como: eu sempre fui assim, isso nunca dá certo para mim, na minha família é tudo difícil. É a voz da limitação. E essa voz precisa ser silenciada. Não com luta, mas com substituição. Você não precisa brigar com o velho homem, precisa apenas parar de dar-lhe vida. Ele existe porque você o sustenta. Quando você veste o novo estado, o velho perde força até desaparecer. Essa é a morte de que Neville falava. Não é a morte física, é a morte mental. É deixar de lado a antiga identidade e assumir a nova. E isso assusta, porque a identidade velha é confortável. Ela é conhecida, mesmo que doa. As pessoas preferem continuar em um estado limitado porque é familiar, do que ousar viver algo novo. Mas a liberdade exige coragem. A coragem de se despir do velho e vestir o novo, mesmo sem provas. O novo homem nasce quando você escolhe o fim realizado e permanece nele. Ele não é definido pelo passado, nem pelo ambiente, nem pelas opiniões alheias. Ele é definido pela decisão interna. O novo homem não precisa justificar nada. Ele simplesmente vive como quem já é. Mas atenção, o velho homem vai resistir. Ele vai tentar te puxar de volta.
Vai soprar pensamentos de dúvida. E se não der certo? E se você falhar de novo? Quem você pensa que é para acreditar nisso? Essa resistência é natural. Faz parte da transição. Mas é nesse momento que você precisa ser firme. O novo homem não negocia com o velho. Ele simplesmente permanece no fim. Morrer para o velho é também se afastar de ambientes que reforçam a antiga identidade. Não adianta assumir prosperidade dentro de si e passar o dia repetindo conversas de escassez. Não adianta assumir amor e passar o dia alimentando solidão. O novo homem protege o seu estado. Ele escolhe onde coloca a atenção, porque sabe que a atenção é a moeda mais valiosa da criação. Esse processo pode ser doloroso, porque às vezes significa deixar pessoas para trás. Muitas relações só existiam porque você era o velho homem. Quando você muda de estado, essas relações perdem sentido. Alguns vão se afastar, outros vão criticar, outros vão tentar te puxar de volta. E você precisa ter coragem de seguir mesmo assim, porque não é sua função se encolher para caber no passado dos outros. Sua função é crescer. Neville dizia que o velho homem precisa morrer para que o novo possa viver. E essa morte é diária, não é um evento único. Todos os dias você será tentado a vestir o estado antigo. Todos os dias você terá a escolha de retornar ao novo. Essa disciplina é a verdadeira crucificação. Sustentar o fim mesmo quando o mundo insiste no contrário. Mas é justamente nesse processo que a transformação acontece. Cada vez que você escolhe o novo, mesmo em meio às pressões, você fortalece a nova identidade. E chega um momento em que o velho não tem mais poder. Ele desaparece. O novo homem se torna natural. Esse é o renascimento de que tantos falam. Não é mágico, não é religioso. É prático. É mental. É a coragem de abandonar velhas crenças e assumir a nova versão de si mesmo. E quando você nasce de novo, o mundo te trata de forma diferente. Porque o mundo não responde ao que você diz, responde ao que você é. Pense no peso que você carrega do velho homem. Quantas vezes você repetiu histórias de fracasso? Quantas vezes reforçou sua dor? Quantas vezes se apresentou como alguém limitado? Tudo isso precisa morrer, não para negar o passado, mas para não viver nele. O passado é apenas memória. Ele só continua vivo porque você o repete. Quando você para de repetir, ele morre. O novo homem não fala do que perdeu, ele fala do que conquistou. O novo homem não lembra da dor, ele sente a vitória. O novo homem não se define pelo que os outros disseram, mas pelo que ele decidiu ser. Essa é a verdadeira ressurreição. Sair da prisão mental e assumir a liberdade de criar. Esse processo exige firmeza, porque a mente antiga vai tentar convencer você de que não adianta. Vai usar as circunstâncias como prova. Vai dizer, olha aí, nada mudou. Mas você precisa lembrar, o reflexo leva tempo, o espelho mostra o antigo até que a nova imagem seja sustentada. Se você desistir cedo, nunca verá a mudança. Se você persistir, o mundo terá que obedecer. A morte do velho homem também significa parar de buscar aprovação, porque a antiga identidade vivia para agradar. Queria ser aceita, queria ser validada, queria ser compreendida. O novo homem não precisa disso. Ele sabe quem é. Ele vive o fim, mesmo que ninguém entenda. E essa firmeza intimida, mas também inspira. O novo homem não reage com desespero, reage com clareza. Não vive esperando oportunidades, cria oportunidades. Não vive pedindo sinais. Ele mesmo é o sinal. O novo homem vive no fim. Essa é a diferença. E talvez você esteja sentindo medo dessa transição. Medo de largar o que conhece. Medo de deixar pessoas para trás. Medo de se lançar no novo sem garantias. Esse medo é natural, mas o novo só nasce quando você atravessa. Não existe crescimento no conforto. Não existe transformação sem desapego. Neville dizia que a imaginação é a sepultura do velho homem e o berço do novo. Isso significa que cada vez que você fecha os olhos e vive o fim realizado, está enterrando o antigo e dando vida ao novo. E se você sustentar cedo ou tarde, o novo se manifesta fora. Morrer para o velho é parar de contar histórias de fracasso.
É parar de repetir crenças limitantes. É parar de aceitar menos do que merece. É decidir que, a partir de agora, só a nova identidade tem voz. Só o novo estado tem espaço. Esse processo não é sobre se reinventar uma vez. É sobre se reinventar continuamente. Cada fase da vida exige uma nova morte e um novo nascimento. O que te trouxe até aqui não vai te levar adiante. É preciso largar de novo, escolher de novo, nascer de novo. Essa é a jornada do Criador consciente. O novo homem é inabalável porque não se prende ao que já passou. Ele não olha para trás com saudade ou arrependimento. Ele olha para frente com clareza e convicção. Ele vive no fim. E o mais belo é que, quando você assume essa postura, as portas começam a se abrir de forma inesperada. Porque o mundo ama quem tem coragem de morrer para o velho e viver o novo. O universo conspira a favor dos que ousam se reinventar. O velho homem não tem poder a não ser que você dê. O novo já está esperando. A decisão é sua. Tudo o que você ouviu até aqui aponta para uma única verdade. Você é o criador da sua realidade. Não o mundo, não as circunstâncias, não os outros. Só você. A mente é a origem de tudo, e aquilo que você sustenta dentro de si inevitavelmente se torna o reflexo que você chama de vida. Essa não é uma ideia bonita para te motivar. É uma lei, e lei não pode ser quebrada, só obedecida. Neville Goddard dizia que a vida não acontece com você, ela acontece a partir de você. O que significa que a responsabilidade total é sua. Mas junto com essa responsabilidade vem a liberdade total. Porque se você criou tudo o que viveu até agora, mesmo sem perceber, então você também pode recriar, pode transformar, pode assumir qualquer destino. Não existe prisão mais forte do que a identidade que você sustenta. E não existe liberdade maior do que a de escolher uma nova. O chamado é simples. Viva o fim. Assuma agora o estado concluído daquilo que deseja. Não espere, não implore, não negocie, apenas decida que já é. Caminhe como quem já conquistou, fale como quem já tem, sinta como quem já vive. O mundo vai resistir, vai tentar te puxar de volta para o velho, vai gritar provas contrárias. Mas você não se curva, você permanece, porque a única coisa que pode mudar o reflexo é a constância da nova imagem. Persistência é a arma. Não é sobre intensidade momentânea, mas sobre repetição constante. Você precisa sustentar o estado mesmo quando tudo parece o oposto. Precisa retornar todas as vezes que se perder. Precisa praticar até que se torne natural. Essa constância é o que separa os que desistem dos que transformam. A autoridade mental é o escudo. Sem ela você se perde em reações, se distrai com críticas, se entrega às emoções passageiras. Com ela, você governa. Não importa o que acontece lá fora, você decide como reagir. Não importa quem fala contra, você permanece firme. Não importa o silêncio do mundo, você sustenta o fim. Esse domínio interno é a base de toda vitória. A morte do velho homem é a passagem. Você não pode viver o novo enquanto insiste em sustentar o velho. Precisa enterrar crenças, identidades, histórias que não servem mais. Precisa largar a necessidade de agradar, de justificar, de ser aceito. Precisa ter coragem de andar sozinho, se for necessário, até que o novo se manifeste. Porque todo nascimento exige morte, e o novo homem só nasce quando o velho morre. O sono é a porta. Todas as noites você tem a chance de plantar no subconsciente a imagem do fim. A cada adormecer, você escolhe: vou levar para dentro a ansiedade ou a vitória, o medo ou a abundância, a solidão ou o amor. O corpo adormece, mas a mente criadora continua trabalhando. Se você a alimenta com o fim realizado, inevitavelmente a vida se curva, e a imaginação é a ferramenta. Não existe poder maior do que ver, sentir e viver internamente o que deseja. O subconsciente não discute, não pergunta se é possível, não questiona se você merece. Ele apenas executa. Por isso, você precisa escolher cuidadosamente o que imaginar. Cada cena vívida, repetida com sentimento,
é um decreto. Cada emoção sustentada é uma ordem. A imaginação é o pincel. O mundo é a tela. O convite é abandonar de vez a posição de pedinte. Você não está aqui para implorar. Não está aqui para esperar que o mundo te dê permissão. Não está aqui para ser vítima. Você está aqui para criar, para assumir o fim com tanta convicção que o mundo não tem a escolha a não ser refletir. O que você precisa está em suas mãos agora. O poder não está em ninguém lá fora. Está dentro. Cada pensamento que você escolhe sustentar, cada estado que você decide vestir, cada cena que você repete na imaginação, tudo isso está construindo o amanhã. Você pode escolher estados antigos e repetir o passado, ou pode escolher o novo e criar o futuro. Não existe limite, a não ser o que você aceita. Não existe impossível, a não ser o que você se recusa a sustentar. O mundo externo pode gritar barreiras, mas se dentro você já é, cedo ou tarde, o externo terá que ceder. Essa é a hora de assumir sua verdadeira identidade. Não mais como alguém perdido, não mais como alguém que depende de sorte, destino ou circunstâncias, mas como criador consciente, como aquele que decide, como aquele que governa, como aquele que sabe. Não se trata de acreditar apenas quando é fácil. Trata-se de permanecer quando é difícil. Não se trata de imaginar apenas quando está animado. Trata-se de imaginar quando o mundo diz não. Não se trata de viver o fim por alguns minutos. Trata-se de viver o fim até que seja impossível viver de outro jeito. Esse é o chamado final. Escolha o novo homem. Vista o fim. Sustente a vitória. Proteja a sua mente. Enterre o velho. Assuma a autoridade e faça disso um estilo de vida, não apenas um momento de inspiração, porque a lei é imutável. E quem persiste, vence. Os resultados não serão imediatos em todos os casos, mas eles serão inevitáveis, porque o subconsciente nunca falha. Ele apenas reproduz o que você alimenta. Se você alimenta dúvida, colhe dúvida. Se você alimenta fé, colhe milagres. A partir de hoje, não desperdice mais noites em preocupação. Não desperdice mais dias em estados de vítima. Não desperdice mais energia tentando controlar o mundo externo. Use cada noite como plantio. Use cada dia como confirmação. Use cada pensamento como semente. E assuma agora que já é. A vida vai te testar. Vai tentar arrancar sua convicção. Mas a cada teste você tem a chance de provar que realmente escolheu o fim. Cada obstáculo é convite para fortalecer a fé. Cada aparente atraso é oportunidade de sustentar ainda mais firme. Quando tudo parecer contrário, lembre-se, isso é apenas reflexo do antigo. O novo já está plantado, persista, insista, permaneça. O reflexo não resiste para sempre. O espelho é obrigado a mostrar a nova imagem. No silêncio da sua mente, declare: eu já sou. Sinta a vitória antes que ela apareça. Caminhe como se já tivesse chegado. Respire como quem já venceu. Essa é a postura do Criador. E quem vive assim não precisa de provas. Ele sabe. E porque sabe, cedo ou tarde, vê. Esse é o fim. Mas também é o começo. Porque todo fim assumido gera uma nova vida. A cada desejo realizado, você prova para si mesmo que a lei funciona. E quanto mais você prova, mais ousado se torna, até perceber que não existe nada fora do seu alcance. Tudo está em suas mãos agora. O velho homem já não tem poder. O novo homem já nasceu. Viva o fim.